Gênesis 38. Judá se separar de seus irmãos, e ir morar em Adulam, na casa de Ira. É o homem pecar e vir parar neste mundo. Judá conhecer a filha de um cananeu, chamado Suá, e casar com ela. É a procriação dos filhos dos homens. Os 3 filhos que Judá teve com essa mulher, Onã e Selá, são 3 períodos, depois de Adão, depois de Moisés, e depois de Cristo. Judá está em Quezibe quando Selá nasceu e o mundo está disperso quando Deus nasce no mundo. Judá casar seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. É a aliança com Adão no Éden. Tamar é o reino eterno. O Senhor Deus matara, porque não gostava da vida perversa que ele levava. É referência ao dilúvio como limpeza da maldade na terra. Judá dizer Onã, seu segundo filho, para cumprir a lei do levirato, ter relações com a viúva de seu irmão, para manter a sua descendência. Nome e herança, é a consciência do homem que diz para ele buscar a Deus, e manter viva a prova da vida eterna, ou não deixar que o esperma caísse no chão, toda vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele, porque sabia que o filho não seria considerado como seu. É o pacto da velha aliança, voltado somente para as coisas terrenas, do ego, que não dava frutos eternos, por cair na terra, morrendo as provas da decifração das figuras, espermatozoides, que geram a vida eterna, porque não se tinha um entendimento completo dos rituais que se fazia. Deixar cair o esperma no chão é a adaptação do evangelho para que somente os homens lucrem, e não se gere prova de vida eterna, pelo entendimento das figuras. O Senhor ficar desgostoso com as práticas de Onã, e o matar também, é a morte espiritual das religiões que se sustentam com dinheiro, não fazem nada sem ele, por isso estão mortas da fé do entendimento das Escrituras, para fazer de graça. Onã estava interessado somente no nome e herança, que é fama e poder, mas não se importava com a genética, para o considerar como seu próprio filho. Isso é a representação do evangelho de hoje, que exalta o homem, e deleta a Deus, não considerando os filhos de Deus como seus filhos, traindo o nosso irmão eterno, que foi morto na cruz. Quem não está no evangelho fora do dinheiro, o qual é Tamar, não está gerando vidas eternas para o seu irmão Cristo. Judá a ficar com o maior medo de perder o seu último filho, Selá, como Deus castigou os seus 2 primeiros, e mandar que Tamar continue viúva na casa do pai dela, até que seu filho fique adulto. É o homem temer perder fama e poder, e prometer mundos e fundos, em nome de Deus, nas falsas religiões, como foi o juramento do povo de Israel quebrado, na construção do bezerro de ouro. Esperar que Selá fique adulto, para cumprir o seu dever de cunhado, é esperar o fim do mundo para pregar o evangelho de graça, o que é uma promessa irrealizável. A mulher de Judá morrer, depois de passar algum tempo, é referência à morte dos antigos no dilúvio. Quando acabou o luto, Judá ir até a Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas, é referência à peregrinação de Abraão na terra de Canaã. É a rotina do mundo antigo no seu dia a dia, explorando a terra na busca de sobrevivência. O seu amigo Ira, de Adulã, que foi com ele, tem ligação com Ló, e é referência à outra parte deste mundo, dividido em 2, esquerda e direita, em se tratando de política. Ira pode ser também o cristianismo, derivado do judaísmo. Judá não mandar Selá se casar com Tamar, depois que ele ficou homem feito, é o faraó do Egito não deixar Israel ser liberto para adorar a Deus em Canaã, e a humanidade não aceitar pregar de graça nas ruas, depois da ressurreição e destruição do templo. Tamar se disfarçar de prostituta, para solucionar o problema da falta de filho. É o reino de Cristo fazer alegorias no passado, para ter filhos espirituais hoje. Filhos espirituais são os que entendem a linguagem das figuras dos rituais, e por isso têm provas do céu e do inferno depois da morte, para pregar de graça nas ruas. Alguém contar a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas e Deus ficar sabendo do sofrimento de Israel no Egito. Tamar tirar a sua roupa de viúva, se disfarçar de prostituta, e se sentar perto da entrada da cidade de Enaim, no caminho para Timnate. É Deus aparecer para Moisés numa sarça para libertar o povo de Israel do Egito. Judá pensar que Tamar era uma prostituta quando a viu, porque ela estava com o rosto coberto. É Israel pensar que a aliança de Deus era a conquista do poder deste mundo material, porque a lei e as escrituras estavam em figuras, rosto coberto.
A lei não era a conquista da glória material deste mundo, mas da glória eterna, pelo conhecimento da língua figurada de Cristo. Judá ir falar com Tamar na beira do caminho, sem saber que era sua nora. É Israel falar com Deus no Monte Sinai, pensando ser um alienígena, sem saber que era o Criador, mais íntimo que uma ligação carnal. Judá perguntar a Tamar, disfarçada de prostituta, se ela queria ir para a cama com ele. É Israel clamar a Deus nas suas aflições no Egito. É o mundo buscar uma saída da morte. A relação de Judá com Tamar é a relação do homem com Deus. Tamar perguntar a Judá quanto é que ele iria pagar a Deus. Perguntar a Israel se ele obedeceria os 10 mandamentos até o tempo determinado. Judá prometer que mandaria um cabrito do seu rebanho a Israel começar a oferecer sacrifícios de animais para alegorias do Evangelho. Tamar concordar, mas dizer para Judá que ele deixe alguma coisa com ela como garantia de que ele vai mandar o cabrito a Deus requerer de Israel mais do que sacrifícios de animais. O amor, que é o entendimento dos rituais, que profetizam Jesus Cristo. Judá perguntar para Tamar o que é que ela quer que ele deixe como garantia a Israel está sempre se questionando qual o sentido dos rituais, para onde eles apontam. Tamar responder para Judá que quer que ele deixe o seu sinete do pescoço e o bastão da mão a Deus exigir a divulgação do ensino das figuras da palavra, sinete, e o reino eterno sobre o mundo pelas guerras, pela força, bastão. Judá entregar os objetos exigidos, e ter relações com Tamar, e ela ficar grávida. É a velha aliança com Israel no Monte Sinai, que concebeu Jesus Cristo, de modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 13:24. Tamar voltar para casa, tirar o véu e vestir as suas roupas de viúva. É Deus começar a revelar a sua palavra aos profetas, fazendo juízo na terra por meio da guerra, porque não quiseram temer a Deus. Mais tarde, Judá mandar o seu amigo ir levar o cabrito, e trazer de volta os objetos que havia deixado com Tamar, mas ele não a encontrar. É Israel não encontrar a sua libertação por meio de Moisés, porque não foi capaz de entender e obedecer. É a lei de Moisés mandar o cristianismo do mamão pagar a Deus com rituais inúteis, e dinheiro do dízimo, mas ele não encontrar Deus, para ter o poder de pregar de graça nas ruas, sinete com o cordão, pelo conhecimento das figuras, e não ser enganado pelos espíritos, bastão, para obter a salvação da vida eterna. O cabrito com o qual o homem queria pagar é o dinheiro, mas Deus queria o cabrito Cristo, que é pregar de graça pelas ruas, por causa da prova da decifração das figuras sagradas. Assim como Tamar não queria o cabrito, apenas a gravidez, com provas, assim Deus não queria ofertas materiais, apenas a criação da palavra, que prova a vida eterna e faz nascer o homem espiritual na terra. O homem espiritual é o que tem certeza, pela prova dos recursos divinos de parábolas, que existe o céu e o inferno. Por isso pregar nas ruas para salvar os homens. O cabrito do rebanho, como o pagamento da prostituição, é a realização dos rituais ordenados, como figuras, por Israel. O cabrito de Judá pode ser, também, um Messias terreno. O sinete de pendurar e o bastão são a palavra e o poder de Deus. Israel teve os oráculos e o reino dado por Deus. O sinete é a divulgação do reino eterno, e o bastão é o reino espiritual, eterno, diferente dos reinos do mundo. Então, os objetos como penhor são o Espírito Santo, porque não tem outro penhor. Mandar o cabrito para trazer de volta os objetos é querer o poder antigo por meio de rituais, é querer comprar o Espírito Santo com dinheiro. Não encontrar a mulher, para ter os seus objetos de volta, é não encontrar a saída da morte, porque não quis evangelizar Cristo de graça, pelas ruas. Ira, o amigo enviado de Judá, perguntar aos homens de Naim, se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada, e eles responderem que não esteve nenhuma prostituta ali. É os mercenários da palavra perguntarem aos anjos de Deus, pregadores de rua, se eles não veem bases nas escrituras para receber salário em dinheiro da obra de Deus, e eles responderem que Deus não é prostituta, irá voltar e dizer a Judá que não encontrou a mulher, e que os homens do lugar disseram que ali nunca esteve nenhuma prostituta. É os cristãos desorientados buscarem respostas dos judeus ateus, os quais exercem grande influência sobre as religiões derivadas do judaísmo, os convencendo ao erro fatal de tratar a palavra como fonte de lucro material, vendendo o corpo de Cristo.
Judá dizer que a prostituta que fique com as coisas dele aos judaizantes fazerem pouco caso da palavra e do poder de Deus do Evangelho. Judá dizer que assim ninguém vai zombar dele e da prostituta é a vergonha que os judaizantes têm do Evangelho da cruz de Cristo, de pregar nas ruas sem aceitar dinheiro, pela prova da palavra e do poder de Deus. Judá dizer para Ira que mandou ele levar o cabrito, mas que ele não encontrou a mulher. É justificação própria que fez tudo o que Deus mandou, mas se ele não aceitar, não poderá fazer mais nada do que isso, o que demonstra uma falta de fé e temor a Deus, brincando com coisa séria, amando mais o dinheiro do que a Deus. Depois de 3 meses, irem dizer a Judá que a nora dele agiu como prostituta e estava grávida e no final do ministério terrestre de Cristo, quando estava prestes a ser crucificado, o acusarem de blasfêmia e de fundar uma religião herética, já cheia de seguidores. Judá dizer para trazerem a mulher para fora a fim de ser queimada e a multidão dos escribas e sacerdotes pedir a crucificação de Cristo. Como acontece hoje em dia, as igrejas institucionais não querem nem ouvir do Jesus fora do dinheiro. Tamar mandar dizer ao seu sogro, quando a estavam tirando da sua casa, que quem engravidou ela foi o dono das coisas que estavam com ela. É Jesus Cristo se declarar aos israelitas, quando estava prestes a ser crucificado, que ele era o seu Deus eterno, em carne e osso na frente deles. Tamar mandar Judá examinar e ver de quem são os sinete com o cordão e o bastão. É Cristo mandar Israel examinar as escrituras para ter a prova da vida eterna que é ele próprio. Judá reconhecer as coisas e dizer que Tamar tem mais razão do que ele, porque prometeu casá-la com o seu filho Selá, mas não cumpriu a promessa. É Israel reconhecer Jesus Cristo depois de sua ressurreição e saber que foi infiel no passado, não sendo capaz de obedecer os mandamentos, sendo necessário Cristo vir. Tamar, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. É o mundo, depois de sua sacudida global, no milênio, reconhecer Jesus Cristo como o único Deus eterno, pela sua palavra e cumprimento de todas as coisas na terra, sinete do pescoço e bastão da mão. É o mundo reconhecer que quando estava condenando a Deus, estava se condenando a si próprio, sendo ingrato por toda a oportunidade de viver, não buscando reconhecer o dono da vida. Judá nunca mais ter relações com Tamar e Israel nunca mais precisar fazer alegorias. É também alusão à condenação eterna da banda rebelde. Na hora de Tamar dar à luz, descobrirem que ela ia ter gêmeos, é ficarmos sabendo que desse mundo vai ramificar 2 destinos de almas eternas. Quando Tamar estava no trabalho de parto, e um dos gêmeos pôr uma das mãos para fora, e a parteira pegar uma fita vermelha e amarrar na mão dele, dizendo, este saiu primeiro, é referência à primazia de Israel, quanto à aliança eterna, no Monte Sinai, com Jesus e os anjos. Mas a criança recuar a mão para dentro, e o seu irmão gêmeo nascer primeiro, é o país de Israel rejeitar a nova aliança eterna, Jesus Cristo, e o mundo aceitar, tirando a exclusividade de Israel como nação. Então a parteira dizer com surpresa, como você abriu o caminho, e puserem nele o nome de Pérez, é a maravilhosa salvação do mundo pela porta estreita, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, que é a impressionante linguagem figurada da palavra, que prova tudo, e molda toda a criação, com o DNA escrito por Deus, para dar respaldo à sublime palavra de pregação nas ruas. Depois nascer o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele receber o nome dizer, são os que tiveram a marca da besta na terra, que irão para a perdição, com sua vergonha e desprezo eterno. A marca da besta pode ser a velha aliança fora da nova, o evangelho enganoso do Mamon. Jesus continuou, e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, eu não quero ir, mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse, sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso,
Vocês não se arrependeram e não creram nele. Mateus 21 e 28 a 33.